Isso. Nós vamos, então, hoje ver a sétima aula, o cancelamento dos dons espirituais. Então, vamos ver o cancelamento de tudo isto. Nós vimos ontem sobre a confusão dos dons na, na igreja em Corinto. Né? Então, os coríntios tinham muita dificuldade com os dons, né? Então, eles estavam disputando entre si quem era o melhor que o outro, né? Então, a disputa entre profecias e línguas, essa era a situação lá. O apóstolo Paulo deixou bem claro aos coríntios que cada pessoa podia ter apenas um dom, tá? Não tinha dois nem três. E quem dava o dom era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que dava conforme lhe apraz, conforme ele sabia quem podia usar aquele dom ou não. Ele sabia muito bem disso e sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, ele dava o que precisava era a pessoa querer. Não era conseguido assim por jejuns e orações, não. Se a pessoa quisesse, então o Espírito Santo podia dar, só que sempre através da imposição das mãos dos apóstolos. A única manifestação que teve em toda a história da Bíblia e do Novo Testamento foi só na casa de Cornélio, porque foi uma manifestação direta do Senhor Jesus Cristo para provar para os judeus que os gentios também tinham direito a todas as coisas. Né? Então, os judeus reconheceram, né? Então, os gentios também, com essa manifestação, os gentios não tinham direitos. O único caso que aconteceu, em todos os outros casos, então, foram com a mão dos apóstolos. E a preferência do apóstolo Paulo para a igreja era que os irmãos que tinham o dom de profecia, então, usasse com zelo esse dom, né? Porque o dom de profecia era uma revelação do Espírito Santo a um profeta, a uma pessoa, e a mensagem, então, ela aconselhava, edificava, exortava, né? Então, ajudava na edificação da igreja, a aprender as palavras de Deus. Só que a mensagem que o profeta recebia, ela tinha que ser, então, filtrada. Então, quem podia fazer isto era quem tinha o dom de sabedoria e o discernimento de espíritos, né? Então, Satanás não conseguiria entrar com as suas conversinhas, né? Então, era antes de alguém falar amém, aleluia, então tinha que ser filtrado e quem ensinaria a mensagem não era o profeta, era o mestre. Então, isso é para nós entender muito bem, né, que na igreja nós temos que então fazer os trabalhos corretamente para que tudo funcione, né? Não é alguém fazer tudo, comandar tudo, né? Quantas divisões que acontecem na igreja do Senhor Jesus Cristo por homens no comando, né? Domínio. Então, acho que foi ele que morreu na cruz e pagou nossos pecados, né? Então, no capítulo 12, Paulo usa o exemplo do corpo. Cada membro tem uma função e cada membro é necessário, né? Não tem um membro do nosso corpo que faz tudo, não. E um depende do outro em todo o trabalho da igreja, para que a igreja seja abençoada. Então tem que haver essa comunhão no corpo, né? Quantos problemas existem por pessoas, então, tentar exercer a função do outro, né? E também, os coríntios, eles estavam falando uma língua que não tinha sentido, eles não sabiam o que era que estavam falando. Como hoje, né? Como hoje, a pessoa fala e não sabe o que está falando, né? Até motivo de gozação, né? Pega a vassoura e anda, siriri canta lá na praia, né?
Se eu pudesse mal aí, então, né? Então, Paulo fala, então, quando vocês falarem, tem que orar para interpretar o que foi falado. Agora, não é quem falou que interpreta, tinha que ter uma outra pessoa com o dom de interpretar. Então, e poderia falar somente dois ou muito três. E de que maneira? Sucessivamente, um após o outro. O que nós vemos hoje, é todo mundo fala ao mesmo tempo. Né? Todo mundo fala ao mesmo tempo. É uma loucura. Né? E não tem intérprete. Né? Não tem intérprete. Né? Então, esse era o problema dos dons em Coríntios. Uma confusão danada. Além de todos os outros problemas que eles tinham, de ressurreição, de prostituição, né, de divisões eles tinham, sobre a ceia, se embebedavam na ceia, né? Então eles tinham esse problema sobre os dons. Então o apóstolo Paulo orienta tudo, 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 escreve de uma maneira bem clara, né? E se tivesse foto, ele mandava foto para mostrar como fazia as coisas. Então ele ensina os coríntios exatamente então com os dons, né? Capítulo 12, 13 e 14. E ao ensinar sobre os dons, então ele fala no 13, olha, o supremo é o amor, né? É o amor. Se não tiver o amor, nem adianta dons. Para quê? Então, se a igreja tivesse amor, não precisaria nem dos dons, nada, né? Porque ele é supremo. Não precisaria de nada quando tem o amor, né? Quando se tem o amor ágape, né? O próprio amor divino de Deus. Né? Então, ele orientou, nós vimos na aula de ontem, tudo isso para os coríntios, né? E, então, hoje nós vamos ver sobre o cancelamento dos dons espirituais. Então, também nós vimos que as mulheres, né, elas não recebiam posição das mãos dos apóstolos, então elas não falavam em línguas e elas não profetizavam. Então, o que o apóstolo Paulo orientou a igreja em Corinto, que as mulheres deveriam ficar caladas, então não deveriam se manifestar, né, através de ensinamento ou qualquer outra coisa no culto de adoração. Ok, então vamos lá. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, do 8 ao 10, então ele profetiza aqui, viu, Walter? Ele profetiza, ele recebe uma revelação e ele profetiza. Ele fala: o amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, línguas cessarão. Havendo ciência, que é o dom da sabedoria, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, ele escreve essa mensagem aos Coríntios: olha, e tudo isso que está acontecendo aqui, ele tem um tempo, é temporário, tá? Agora, o amor, que é o dom supremo que ele fala, o amor jamais acaba, isso não acaba. Agora, os dons, sim, os dons vão desaparecer, os dons vão cessar, os dons vão passar. São temporários os dons. Quando que os dons passariam, cessariam, desapareceriam? Ele fala, quando vier o que é perfeito. Então, isso será aniquilado. Tá? Então, essa profecia, que o amor, então, não acabaria, mas os dons, sim. Então, vamos ver essa profecia dele sobre o cancelamento de tudo que nós vimos até hoje, né? Então, ele fala assim, olha, o amor jamais acaba. Então, o amor é eterno. Então, ele está falando de alguma coisa que é eterna, o amor. O amor não acaba, o amor continua no céu, né? Se nós não aprendermos a amar aqui, não vamos morar no céu, de maneira alguma. E não é o amor love, o amor aí de atração por outro. É o amor de Deus, né? Então, isso jamais acaba. Então, aonde se aprende a amar? Aqui, nesse período que Deus nos dá. Porque ele continua no céu, é eterno. O amor é eterno, não acaba.
Então, ele está falando de uma coisa que não acaba. Então, ele vai falar de outra que acaba. Então, ele fala, olha, as profecias vão acabar. As línguas também vão acabar. As ciências também, esses dons vão passar. Vai acabar. Então, os dons então, realmente acabariam. Mas o amor não acaba. Então, ele está usando esses termos para dizer um acaba e o outro acaba. Um é eterno, o outro é temporário. É isso que ele quer dizer aos coríntios. Vocês estão brigando, vocês estão lutando por uma coisa que passa, que é passageira. Então, ele fala assim, olha, ele fala assim, que os dons, eles eram incompletos. Você já montou um quebra-cabeça e no final falta uma peça? Ficou incompleto, né? Então, ele fala assim que os dons, ele chama os dons, aqui, ele chama os dons em parte. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, né? Então, ele fala assim, olha, então, ele chama os dons de parte, incompleto. Então, ele fala, em parte nós conhecemos, quer dizer, olha, os dons, eles não nos dão tudo que nós precisamos. E, em parte, nós profetizamos. Então, não fala tudo que é necessário para suprir as necessidades espirituais da igreja. Então, ele chama os dons de parte, tá? De parte. Então, ele chama o amor de completo, né? Então, não acaba. Então, os dons, sim, são incompletos, são partes e eles passariam. Ele fala assim, no 10, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha, então ele faz, olha, tem o perfeito e tem o que é em parte. Então a pergunta, o que é o perfeito? O que é o perfeito? Eu acho que vocês sabem, né? A Bíblia. Sabe ou não? A Bíblia. Isso. Quando vier o que é perfeito. Quando a igreja tiver a Bíblia completa, então os dons aconteceria o que com os dons? Seriam aniquilados. Então ele usa o perfeito e o parte. Então, quando chegar ao perfeito, aquilo que é em parte temporário, então serão aniquilados. Então, essa é a profecia dele. Então, veja bem, a igreja, ela começou em meados de 33, por aí, né? Uma data aí mais precisa, datas de Bíblia não leva ninguém para o céu, ninguém para o inferno. Então, e as primeiras cartas, elas passaram a ser escritas a partir do ano 50, por aí. Então, um período que a igreja não tinha nada por escrito. Então, ela tinha os apóstolos, os profetas, mas ela não tinha a Bíblia. Então, ela precisava dos dons. Então, por isso que Paulo fala, isso vai passar, isso é temporário. E quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparece, passa, desaparece. Então, é isso que ele está dizendo, é isso que ele está profetizando. Então, que os dons realmente eram temporários, não eram para sempre. A Bíblia, sim. A Bíblia é para sempre. A palavra de Deus. Está vendo uma imagem aí meio embaçada o negócio? Não é a figura que está embaçada, é realmente, perdão, não é a colagem que está embaçada. Realmente é a figura que está embaçada. É um homem ou mulher que está aí, ninguém sabe, né? Então, Paulo fala assim, que os dons era como um espelho embaçado. Ele não mostrava a imagem real, tá? Ele fala assim, porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então, ele fala no versículo 12, porque agora, vocês já observaram essa palavra agora no Novo Testamento? Essa palavra do apóstolo Paulo. Sempre ele cita essa palavra, agora. É por isso que a gente chega numa assim, uma tendência que o livro de Hebreus
é do apóstolo Paulo por causa dessa frase, agora. Ele fala várias vezes nos textos quando ele está escrevendo para os hebreus. Então, veja bem, essa carta aqui de 1 Coríntios, a data dela é de 50, 51, por aí. Tá? Então, quando ele está escrevendo para os Coríntios, ele fala assim, agora, Coríntios, nós vemos as coisas como um espelho embaçado, obscuro. Tá? Então, agora, hoje. Então, um dia veremos face a face. Quer dizer, a gente toma banho, depois vai cortar a barba, o espelho está embaçado, não enxerga. Né? Aí depois a gente passa a ver. Né? Então, ele fala assim, então, agora, hoje, as coisas para nós é dessa forma, meio obscura. Lembra que ele falou assim, os dons são em parte nós conhecemos, em parte. Então, com os dons não era transmitido 100% do que a igreja precisava. Então, os dons, as coisas eram obscuras, embaçadas. Mas um dia, então, veremos face a face. Fala, agora, conheço em parte. Novamente, ele volta a falar, tá vendo? Hoje, eu conheço em parte, porque ele dependia dos dons. Então, conhecerei como também sou conhecido, né? Então, um dia, eu vou conhecer todas as coisas. Né? Mas agora, eu conheço em parte. Agora, então, tudo é meio obscuro, embaçado. Porque os dons, então, era uma dificuldade. Para funcionar os dons, precisava muito da fidelidade, do amor de cada pessoa. Senão os dons não funcionariam. Não dependia das pessoas. Lembra que o Paulo falou, o espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta. Então o Espírito Santo não pegava ninguém forçado, né, e mandava ele falar, não. Dependia se a pessoa quisesse fazer isso de coração, né, voluntário. Então era assim. Então, para os dons funcionar mais ou menos, aí dependia muito da fidelidade, do amor dos irmãos para com o evangelho. Mas em Corinto isso não funcionava de jeito nenhum. Então ele fala assim, agora as coisas são obscuras. Agora nós conhecemos em parte. Tá? Agora, os anos 50, 51 aí, as coisas dessa maneira. Mas ele fala, um dia as coisas vão esclarecer. Né? E hoje, olha, que beleza, né? É a Bíblia. Como que é tão perfeita, completa, né? Não tem dúvida nenhuma. Nós encontramos resposta para tudo que precisamos. Tudo está na Bíblia. Se encontra tudo. Porque realmente é o que Paulo estava falando, o perfeito. Né? Quando vier o perfeito, então os dons então serão aniquilados, tá? Então essa é a profecia. Os dons seriam aniquilados porque eles eram incompletos. Versículo 11, interessante que ele fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Né? A gente lembra de quando era criança. Quando cheguei a ser homem, quando eu cresci, amadureci, eu desisti das coisas próprias de menino. Então, o que ele quer dizer com isto? Qual é o contexto do capítulo? É sobre os dons. Então, ele quer dizer o quê? A igreja, no princípio, ela era uma criança. Tá? Ela era uma criança, veja bem, a igreja começou no meio do ninho de cobra, precisou dos apóstolos, a fidelidade dos apóstolos, fidelidade dos profetas em falar, em transmitir. Então a igreja do princípio, ela era uma criança, então ela precisava do quê? De coisas de criança. Precisava de apóstolo, não teve a Bíblia. Precisava dos dons, porque não tinha a Bíblia. Então quando eu era menino, eu sentia como menino, falava como menino, pensava como menino. A igreja amadureceu, a igreja ficou madura. A Bíblia está completa. Então, deixou das coisas de menino. Né? Não precisa mais de apóstolo, não precisa mais de dons espirituais. Por quê? Porque nós temos a Bíblia. A igreja está madura. Né? A igreja venceu a barreira dos fariseus, saduceus.
venceu, começou a crescer, desenvolver, foi se espalhando para o mundo, foi se espalhando, a igreja foi desenvolvendo, aí passaram a vir as partes escritas, então a igreja cresceu e ela não precisa mais das coisas de criança. Então, isso que ele está dizendo, ele está profetizando. Quando a criança precisa de uma coisa, mas quando é adulto, né, não precisa mais das coisas de criança. É isso que ele quer dizer, então, sobre os dons, né? Então, e os apóstolos. A igreja precisou dos apóstolos, a igreja precisou dos dons espirituais no princípio, mas quando ela amadureceu e veio a palavra de Deus, então deixou das coisas de menino. Então, as portas foram fechando para os dons, foram se trancando para os dons, né? A porta foi se fechando, fechando. Com a morte dos apóstolos, né? Com a morte dos apóstolos, cessou a transmissão dos dons. Então, não se transmitia mais. Lembra o Simão, lá de Samaria, ele observou que Pedro e João podiam transmitir poderes que Filipe não podia. E nós vimos aí várias passagens que os dons só passaram a outras pessoas com a imposição das mãos dos apóstolos. Né? Nós temos o caso do Filipe, do Estevão, do próprio Timóteo. Paulo declara para ele, olha, reaviva o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Né? Então, como Timóteo tinha os dons pela imposição das mãos dos apóstolos, mas com a morte dos apóstolos, cessou a transmissão dos dons. E também mortas as pessoas que receberam os dons. Então, as pessoas que receberam os dons foram morrendo, e os dons foram simplesmente cessando. E as portas fecharam para os dons, porque a igreja estava documentada, a igreja tinha as coisas escritas, a igreja não precisava mais das coisas de criança. Então, a igreja tinha a Bíblia completa, a igreja ficou adulta, os dons foram cancelados. Então, não precisa mais disso, né? Eu sempre falo para meus alunos assim, né? Se tivesse os dons hoje em dia, precisaria da Bíblia? Joga a Bíblia no lixo, né? Para que a Bíblia? Se você usa os dons, né? E se tivesse os dons hoje, alguém ia corrigir todos esses erros que acontecem aí. Uma vez ali na Emília Pilão, quando eu dava aula ali, o Mateus ainda não tinha estudado, ainda foi antes disso. Ele estava estudando sobre os dons e teve um senhor que falou assim, professor, eu tenho dom de sabedoria, né? Eu falei, nossa, que legal, seu... não lembro o nome dele. Dom de sabedoria? Sim, eu tenho dom de sabedoria, né? Eu falei para ele, o que você está fazendo aqui na escola da Bíblia? Ah, estou aprendendo, né? Nem sabe o que é dom de sabedoria, né? É um absurdo as coisas, né? Então a igreja ficou adulta, não precisa mais dessas coisas, não precisa mais de revelação. Nós sabemos do que é certo e que é errado, não precisa mais consultar, né? Ninguém, né? Não precisa mais dessas coisas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode falar. Então, posso acreditar que os dons se propagou até a década de 80 do segundo século? Então, o apóstolo João, ele morreu lá pelo final do primeiro século. O apóstolo João. Ele estava preso na ilha de Pátimo, né? Quando entrou o Nerva, né? O imperador Nerva, ele que soltou João. João já era velhinho. Então, até o final do primeiro século, João estava vivo. E muitas pessoas ainda tinham os dons, né? Não é porque morreu o apóstolo, então, opa, cancelou o dom de todo mundo. Né? Não era assim, né? Então, a Bíblia, lá pelo... O Apocalipse foi escrito em 95, 96. Então, temos que pensar assim, lá no final do primeiro século, então, saiu os apóstolos e entrou a Bíblia, né? Mas não sabe uma data precisa. Provavelmente o dom continuou até morrer as pessoas, né? Um pouco mais para frente do primeiro século, por aí. Né? Mas a transmissão cessou com os apóstolos. E aí cessou de vez quando morreu quem tinha os dons, né? Mas passar não podia mais, né? Oi? Quando morreram os últimos discípulos de João.
É, aí cessou, né? De vez. Isso de vez. Sabemos que nós vamos ver, eu tenho uma lição, eu tenho 2 lições aí ainda, né, sobre a Bíblia, da importância da Bíblia. Tem que mostrar para os pentecostais a importância da Bíblia, né, a autoridade máxima da Bíblia, a palavra de Deus, né, que eles consideram os dons, não consideram a Bíblia, né, infelizmente. Então vamos lá, vamos ver quando iniciou esse movimento hoje pentecostal, dos dons que dizem que tem os dons espirituais, né? Então, vamos ver aqui algumas coisas. Já ouviu falar da Rua Azusa, nos Estados Unidos, em Los Angeles? Nessa rua aí, essa rua ficou famosa. O reavivamento da Rua Azusa foi uma reunião ecumênica de avivamento que se deu em Los Angeles, Califórnia, liderada por William Joseph Seymour, pregador afro-americano. Teve início com uma reunião ecumênica no dia 14 de abril de 1906, em um prédio que fora da Igreja Metodista Episcopal Afro-Americana e continuou até os meados de 1915. O avivamento foi caracterizado pela experiência de falar em línguas estranhas nos cultos de adoração. Interessante que essa frase na Bíblia não existe línguas estranhas, né? Que realmente o que é língua confusa, né? Não é nada estranho. Os participantes foram criticados pela mídia secular e teólogos cristãos por considerar o comportamento escandaloso e pouco ortodoxo, especialmente para a época. Então, esse foi um dos responsáveis, esse pregador William Joseph Seymour, de fazer essa manifestação aí, reunia-se nessa rua Azusa, nesse prédio que era da Igreja Metodista Episcopal. Então começou esse movimento de avivamento, de manifestação aí paranormal até, né? Então, aí era o prédio da Rua Azusa, né, em Los Angeles, onde começou o avivamento pentecostal. Então, esse é o pregador William, né, Joseph Seymour. Isso, então, foi em 1906 que aconteceu. O avivamento da Rua Azusa dá início ao pentecostalismo, esse movimento que nós conhecemos hoje, que já se dividiu em várias categorias até, né? Com ritos estranhos e pronunciando coisas que aparentemente nenhum mortal, em seu juízo normal, pudesse entender, teve início em Los Angeles a mais recente seita religiosa. Por isso que disse a edição de 18 de abril de 1906 do jornal Los Angeles Times. As reuniões ecumênicas aconteceram em um prédio decadente da Rua Azusa, e os devotos de doutrinas estranhas praticam os ritos mais fanáticos, pregam as mais extravagantes teorias e se colocam em um estado de louca euforia quando se entrega ao fervor pessoal. Isso é reportagem do jornal, do dia 18 de abril de 1906, do Los Angeles Times. Então, ele está descrevendo, o jornalista, o que acontecia no meio deles, uma coisa estranha, uma loucura, né, um fervor terrível aí. A publicidade negativa realmente ajudou a trazer mais pessoas, né, os curiosos, então, vai ver, né? Alguma coisa sobrenatural acontecia naquele prédio antigo. William Joseph Seymour, pregador batista negro, recém-chegado de Houston, chamava os crentes a dar um passo a mais. Na verdade, 2 passos. Ele queria que eles se santificassem e que fosse batizado no Espírito Santo. O batismo, dizia ele, seria acompanhado de falar em línguas, né? Porque foi o fato lá de Atos 2,
os apóstolos receberam o Espírito Santo na forma de línguas de fogo, né? E assim eles passaram a falar em outras línguas. Mas só que as línguas que eles falavam não eram línguas estranhas. Cada um ouvia falar na sua própria língua, né? Mas esse fato aqui do batismo do Espírito Santo foi prometido, Jesus prometeu logo que ele restou para os apóstolos, lá em Atos 1 e 5, Atos 1 e 5, ele fala que eles seriam batizados no Espírito Santo, né? Eles iam receber os poderes do Espírito Santo, né? Então, e esse pregador, então ele passa a pregar isto, que eles poderiam buscar falar em línguas, que seria o batismo do Espírito Santo. Então começou tudo nesse prédio, na Rua Azusa, nessa 1906, com esse homem, William Joseph Seymour, esse pregador batista, então fazendo essa manifestação. No Brasil, o movimento pentecostalista começou em 1910, em Belém do Pará. Aí dois imigrantes, né, suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, iniciaram cultos pentecostais numa igreja batista também. Logo depois gerou-se um cisma, um clima, do qual resultou a Assembleia de Deus. Durante muitos anos, a principal denominação pentecostalista do Brasil era a Assembleia de Deus. Então, isso começou lá em Belém do Pará, né, capital do Pará. Esse movimento aí, trazido por Daniel Berg e Gunnar Wingren, que iniciaram esse movimento pentecostalista, que vieram, porque isso já estava acontecendo, esse movimento. E você vê, quando uma coisa é errada, quando uma coisa é do trem mesmo, se espalha tão rápido, né? E lá começou em 1906 nos Estados Unidos, e em 1910 já tinha no Brasil. Né? Coisa ruim aparece no Brasil direto, né? Então começou esse movimento no Brasil pela Igreja Batista e depois, então, passou para a Igreja Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus é a igreja pentecostal mais velha do Brasil. Hoje, a Assembleia de Deus é dividida em muitas, tem muitas divisões, né? Eles mantêm o mesmo nome, mas dividido, né? Então, começou tudo isso no Brasil. Depois começou, então, o neopentecostalismo, né? Tem início na segunda metade do ano 70. Começou os neopentecostais. Antes era tradicionais, né? Tinha problema do cabelo, de roupas, as mulheres, né, pagavam um preço terrível lá. Então, esse movimento era o pentecostal tradicional, que veio muito da Igreja Assembleia de Deus. Aí, a partir do ano 70, começou os neopentecostais, né? São igrejas fundadas por brasileiros que, influenciados por movimentos norte-americanos, começaram suas denominações com características diferentes das duas vertentes anteriores, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus, a Comunidade Sara Nossa Terra, a Renascer em Cristo, a Mundial, estão entre as principais, né? Aí, essas denominações neopentecostais, mudando do tradicionalismo, né, para um novo, né? Então, as igrejas neopentecostais utilizam intensamente a mídia eletrônica, né, eles usam muito, né, para propagar o seu movimento, funcionam como empresa e pregam a teologia da prosperidade, né? Esse movimento, então, ele passou a acontecer a partir do ano 70, aí com a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, né? Então, começou esse movimento aí. O neopentecostalismo, então, constitui a vertente pentecostal mais influente e a que mais cresce hoje no Brasil. Parece tiririca, né? Nasce em tudo quanto é lugar. E desenvolve com uma beleza, né? Coisa ruim, vai que é um negócio, né? Demais da conta. Ok, vamos ver um resumo
E se nós aprendemos mesmo, né, sobre tudo que nós estudamos, vamos dar uma resumida. Então, a necessidade dos dons espirituais. Então, por não ter a Bíblia por escrito. E isso aqui é bem sério, né? É bem sério. Às vezes você vai numa reunião, você não leva a Bíblia, você fica tão assim, perdido no meio das pessoas, você vê as pessoas procurando a passagem, você não tem uma Bíblia. Imagina a igreja primitiva, nos primeiros séculos, eles não tinham uma Bíblia por escrito. E não tinha tão fácil como nós temos hoje. Quando tinha a Bíblia, eram cópias, né? Então precisou muito dos dons espirituais, porque não tinham Bíblia por escrito. E o propósito, então, dos dons espirituais, necessidade, ele era para confirmar a palavra de Deus. Era só para isto, confirmar a palavra de Deus. Aonde que começou a igreja? Começou no ninho de cobras, né, dos fariseus, saduceus, essênios, zelotas, aquelas seitas do judaísmo, que não aceitaram o Messias. E aí, agora, os apóstolos, além de tudo, os apóstolos, eles eram galileus, eles eram homens simplões, incultos e letrados, eles reconhecem assim. Então, a necessidade dos dons era para confirmar aquilo que eles estavam pregando. E é muito claro isto quando Pedro e João cura aquele aleijado da Porta Formosa, e as pessoas conheciam aquele homem por 40, 38, 40 anos, né? E conheciam o homem. Tem agora ele não sumiu da cidade, aqui tinha um senhorzinho que ficava pedindo, ele botava um paletózão de chinela havaiana, né, a calça arregaçada, todo dia você via ele assim, calça branca e um paletózão preto. Então você conhecia ele, você passa com ele todo dia. Sabe? E esse homem que estava na Porta Formosa, ele era conhecido em Jerusalém. Os judeus frequentavam o templo, e um dia eles veem esse homem pulando, né, pulando, saltando. Então, a igreja tinha iniciado com 3.000 pessoas, aí Atos 4:4, depois desse milagre, o número subiu para 5.000. Então, confirmou que a quem os apóstolos pregavam era o Jesus que eles tinham matado. Né? E essas promessas dos dons espirituais, isso é muito claro, tá, gente? Tem que entender muito bem isso. Isso foi feito aos apóstolos. Foi feito aos apóstolos. Né? Jesus falou, vocês farão obras maiores que eu faço, lá em João 13, 14, 15, 16. Não saia do contexto lá. Não comece a pregar fora do contexto, né? E fica errado. Jesus está conversando com os apóstolos, passando para eles o que ele faria depois que ele fosse embora. Ele mandaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo estaria com eles, e eles fariam obras maiores que eu faço. Exatamente. Os apóstolos fizeram isto, né? João, olha, a igreja começou em 33. João morreu lá pelo ano 100, 70 anos. Pedro, quantos anos serviram a igreja? Fizeram muito mais obras que o Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala, vocês serão revestidos de poder, Atos 1:8, né? Atos 1:5, ele fala assim, vocês serão batizados no Espírito Santo. Aí, ainda, parece pessoas na escola da Bíblia, né, e na igreja, às vezes, não entende quando você fala. Nossa, esse vai ser o tempo que você vai restaurar o reino de Israel. Ele falou assim, ai, Jesus, isso não compete a vocês saberem isto. O batismo do Espírito Santo, no versículo 8, vocês serão revestidos com os poderes do Espírito Santo. Era isso que ele estava falando. Serão batizados com o Espírito Santo, serão revestidos de poder. Né? E cumprimento dessas promessas que Jesus fez. Lá em Atos 2, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. E todo mundo viu, todo mundo escutou, né? E todo mundo ouviu a pregação na sua própria língua. Então, os apóstolos foram revestidos aí em Jerusalém com o Espírito Santo, com os poderes do Espírito Santo. Passaram a fazer milagres e milagres para confirmar a palavra de Deus. Esse era o propósito. E passaram a transmitir os poderes a outras pessoas, porque as pessoas não podiam receber.
Então, veja bem como os dons realmente seria sob controle, né? Estava nas mãos dos apóstolos, estava na mão deles. Então, não podia outra pessoa fazer isso. A primeira vez que eles impuseram as mãos, que nós temos relatado na Bíblia, foi 7 homens em Jerusalém, inclusive Filipe e Estevão, né? Passaram a fazer milagres. Né? Depois, outro relato de Lucas, que eles foram até Samaria, impuseram as mãos sobre os samaritanos. Outro relato de Lucas, que Paulo, em Éfeso, batizou 12 homens, impôs as mãos sobre eles, eles passaram a profetizar e falar em línguas. Né? Timóteo, Paulo fala, você revive os dons de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Você não ganhou isto por jejuns e orações, não. E Paulo tinha muito desejo de ir para Roma, né? E impor as mãos sobre os cristãos de lá. Ele estava em Jerusalém e com a perseguição eles não receberam os dons das mãos dos apóstolos. E então Paulo desejava muito ir a Roma e impor as mãos sobre os romanos. Né? Interessante, então quem recebia os dons não podia passar para outras pessoas. Isso tem que ficar bem claro em nossas mentes, tá? Então morreu com os apóstolos, morreu com eles, não continuou. Como funcionavam os dons? Conforme a vontade do Espírito Santo. Tá? A transmissão, veja bem, estava na mão dos apóstolos, mas o controle era do Espírito Santo. Cada pessoa tinha apenas um dom. E um dom dependia do outro dom. Né? Interessante isso. Né? Veja bem, o profeta era a preferência dos dons, mas o profeta dependia da sabedoria, do discernimento de espírito e do mestre. Então, assim, não, o profeta não podia bater no peito. Eu sou profeta, né? Olha essa mensagem que eu estou transmitindo aqui para vocês. Ele não podia fazer isso, de maneira alguma. Então, era uma forma de manter, era uma garantia contra Satanás. Então, tinha que ter filtrar, né? Então, o dom de profecia dependia de ser julgado. Então, quem julgava era o dom de sabedoria e do discernimento de espírito. Falar em língua dependia de quem? De interpretação. Sem interpretação, tinha que ficar calado. Então, não era dom de qualquer jeito, né? Falar muito, 3 e um após o outro. Então, era bem organizado. Fala muito, 3 e um após o outro. Falar todos juntos, Paulo falou, isso é loucura. Isso é loucura. Falar todo mundo junto é loucura. A preferência do apóstolo Paulo, então, era o dom de profecia, porque exortava, edificava e confortava a igreja. A igreja recebia, então, entendia, né, a mensagem, ela entendia. O mestre explicaria muito bem, faria aplicações e tal, como nós fazemos hoje, né? A gente pega uma passagem, um texto, e descobre o contexto e faz aplicação, assim por diante. É interessante, gente, que esse problema aqui dos dons é só em Corinto. É só lá em Corinto. Não aconteceu em outro lugar mais, em lugar nenhum mais aconteceu isso. Falar em línguas era para descrentes, né? Para a salvação. As mulheres não falavam em línguas, então elas ficavam caladas nas igrejas. Elas não falavam em línguas. Cancelamento dos dons. Os dons eles eram temporários, os dons eram incompletos. Paulo fala, eles eram temporários por quê? Porque Paulo fala, quando vier o que é perfeito, então o incompleto será aniquilado. Então ele chama os dons de incompletos, de imperfeitos, né? Porque não ensinava tudo o que era necessário. Com a morte dos apóstolos, cessou a transmissão dos dons. E com a morte das pessoas que receberam os dons cessaram. Cessaram de vez. Então, não precisamos mais dos dons, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Com a chegada do que é perfeito, a Bíblia, os dons, então, cessaram de vez.
Não precisamos mais dos dons porque temos a Bíblia. Conceito errado dos dons hoje em dia. Sem a imposição das mãos dos apóstolos. Então, isso é errado. Não está certo. Falar em línguas sem interpretação. Está errado. Tinha que ter o intérprete. Paulo falou, se não tiver intérprete, fique calado. E hoje a pessoa fala e fala, chega até babar, e baba, e grita e pula, e está tudo errado daquilo que a Bíblia fala. Porque eles não dão prioridade e preferência para a Bíblia. Dá para a religião. Falar todos ao mesmo tempo. Erradíssimo. Paulo falou, muito três e um após o outro. Né? É muito três e um após o outro. Mulheres falando é o que mais acontece hoje. Quando você vai nas denominações, quem mais fala em línguas são as mulheres. E Paulo mandou as mulheres ficarem caladas. Então veja bem que não tem nada, não bate nada, né? Nada confere. E hoje em dia, então, os dons de profecia que as pessoas falam que existe aí, então é profetizar coisas do futuro, né? Vai acontecer isso na sua vida, você vai viajar, você vai casar, né? Você vai arrumar um emprego, né? Então, profetiza coisas aí no futuro, que o pessoal diz, né? Quem fazia isto era aquela moça de Filipos que tinha um demônio, né? De adivinhação, era ela que sabia. Como eu falei para vocês no princípio, quem não tem Jesus, o demônio tem o arquivo da vida dele todinha. Ele vai lá no botãozinho, ele clica e ele fica sabendo da vida de toda daquela pessoa. Então ele fala o passado da pessoa, aí ele até projeta o futuro e a pessoa acha que é de Deus. Incrível, né? Incrível. Falar em língua para ser batizado com o Espírito Santo. Isso não existe, né? Não existe. Isso é a ideia daquele cabeça de ovo lá dos Estados Unidos, né? Falar, ele que começou esse movimento aí, que falar em línguas é ser batizado com o Espírito Santo. E aí, como uma coisa é errada, cresce mesmo, né? E aí tá cheio hoje em dia. Tem vários dons cada pessoa. Ah, a gente ouve cada uma na escola, né, Mateus? Pessoal, tem todos os dons, né? Tem todos os dons. Não tem nada, mentira. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele dava um para cada um. Ainda conforme a vontade do Espírito Santo. Se gloriar por dizer que tem dons. Isso é errado. Muito errado, né? Muito errado. Então, veja bem que um dom dependia do outro dom. Né? Então, ninguém podia fazer alguma coisa sozinho, ele dependia do outro. Então, não vem se gloriar, né, dessas coisas, que está errado. Erradíssimo. Esses são os conceitos errados hoje, né? Dos dons que as pessoas dizem que têm. Então, não confere nada com o que a Bíblia mostra. Nada, nada. Não confere. Então, o que nós temos hoje? Nós temos a Bíblia, né? Vamos tomar um cafezinho? Pode ser, não? Pode ser, professor, tranquilo. Rapidinho, né? É VaptVupt. Vamos lá. Deixa eu pegar uma água aqui, que a minha água acabou já. Fica falando em línguas, seca a boca. Vamos lá?
Aqui em casa tem 2 lives. Minha esposa lá na sala com as irmãs de Três Lagoas, Mato Grosso. Tudo porta trancada. Então, hoje nós temos a Bíblia completa em nossas mãos. Que maravilha, né? Que maravilha. Tem no celular, computador, pessoas têm Bíblia comentada. Bíblia comentada é um perigo, tá? Muito perigoso, tá? Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Então, hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Vocês podem pensar assim, nós estamos melhores que os irmãos do primeiro século. Ah, mas eles tinham os apóstolos. Mas nós temos a Bíblia, né? Então, não tem comparação, tá? Tinha os dons espirituais também, Paulo. Oi? Tinha os dons espirituais também. Mas No Paulo primeiro falou que século. era incompleto, né? Paulo era incompleto, né? E Eu só vou passar aqui, porque eu vou amanhã tem aula ainda, né? Eu vou mostrar uma lição sobre a autoridade máxima da Bíblia. Não, veja bem, esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês é o trabalho que eu faço, tá? Então, eu estou tipo assim, mostrando como que eu faço, né? Então, eu faço tudo isso que eu estou mostrando, eu faço aí no trabalho que a gente desenvolve, né? Então, nós vamos estudar amanhã sobre 2 Timóteo 3, 16, 17, que a Bíblia ensina, corrige, exorta e educa, né? E Tiago fala, aquele que atenta pela lei perfeita, a lei da liberdade, ele é feliz. Então, o que nos traz felicidade é a palavra de Deus. O que nos ensina, corrige, exorta e educa é a palavra de Deus, né? E nós vamos ver sobre a necessidade de examinar as escrituras, como o pessoal de Bereia fazia, né? Jesus falou assim, vocês erram porque vocês não examinam as escrituras. Esse é o problema. Vocês não examinam. Por isso que vocês erram, né? Então, hoje, né, quantas pessoas são enganadas, exploradas esses movimentos pentecostais aí, religiosos, né? Porque não examina as escrituras. Não procura ver, olha, o senhor falou bonito, mas aonde está escrito isto? Me mostra, né? Eu fico pensando assim, lá o pessoal de Bereia, o professor era o apóstolo Paulo. Precisava examinar? Sim. Eles ouviam e falavam, senhor Paulo, o senhor falou muito bem, a gente anotou, agora a gente vai examinar, sabe? Realmente é isso que o senhor falou mesmo. Então, esse é o problema, sabe? Esse é o problema das denominações hoje em dia, das religiões. Não examina as escrituras, né? E Jesus mandou fazer o quê? Examinar as escrituras, examine as escrituras. Então, nós vamos desenvolver essa aula sobre a palavra de Deus na aula de manhã. Voltando, então, nós estamos em recapitulação, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Então, o movimento religioso pentecostal, então, o que eles acham que ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que bota um terno, gravata, né? E pula, e grita, e fala em línguas, né? E ora, e jejua. Então, o que eles falam? Isso é um homem cheio do Espírito Santo, né? Então, o mundo religioso tem essa mentalidade, esse jargão, né? Esse é um homem cheio do Espírito Santo. Mas o cheio do Espírito Santo, então, é desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossa vida, né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, o amor, né? O amor divino, amar como Deus amou. Não é fácil, né? A gente tem muita dificuldade de relacionamento, de algumas pessoas, mas Jesus mandou amar. Isso é fruto do Espírito Santo. E aonde que o Espírito Santo está? Paulo fala para os Coríntios, 1 Coríntios 3,16. O Espírito de Deus habita em vós. No 6:20 ele fala, vós sois o santuário do Espírito Santo.
Então, nós temos que produzir o quê? Amor. Tem que produzir alegria, né? Alegria. Eu sou muito arriscado falar sobre depressão, né? Porque a minha esposa é psicóloga agora, né? Então, a depressão é tratada como doença, né? Tá, não sei, não conheço essa parte. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca cai em depressão, né? Porque ela não vai deixar as coisas ruins desanimar a vida dela, deprimir ela. Porque o Espírito Santo, ele é alegria, tá? Ele é muito alegre, ele é muito assim, dessa forma, transborda. O fruto, tranquilidade, paz, né? De bem com Deus, com as pessoas, está bem com nós mesmos, né? Então tem que ter com paz com tudo. Isso é fruto do Espírito Santo, né? Longanimidade, né? A pessoa tem vida longa, é paciente, então dominada, controlada pelo Espírito Santo, né? Benignidade, aquela ação, a pessoa vê necessidade e ela faz, ela não fica mandando outra pessoa fazer. Assim é o Espírito Santo, né? Bondade, o caráter do bem, pessoa boa, fidelidade, fiel a Deus e às pessoas, mansidão, a pessoa sob controle, né? Aqui, quando você procura isso daqui, é um cavalo que foi domado, né? Então, ele é uma força, né? O cavalo é uma força, mas ele fica sob controle, né? Fica sob controle. Então, nós temos que estar sob controle do Espírito Santo, né? E o domínio próprio, dominar, então, né? O sexo, né? Hoje em dia, o sexo é uma coisa muito difícil, complicado, né? Toda vez que você vai mexer na internet, aparece alguma coisa, chama atenção, né? Olha, quantos aconselhamento que pessoas que vicia em pornografia, ele vicia. Faz tempo que eu recebi um e-mail, já faz tempo, eu não tenho mais, mas a pessoa que mandou e-mail, ele mandou sobre filmes pornográficos, e existem em torno de 8 milhões e 500 mil na época filmes pornográficos. Você pode imaginar, então está infestado. Então, eu estava trabalhando com um irmão que ele perdeu o desejo pela esposa, por causa da pornografia. Então, é muito sério. Os olhos aí, né, tem que estar sob controle, a língua, né, que fala demais, né, vícios, né, tem dominado muitas pessoas, e as emoções, né. Emoções é um problema sério, né. Se alguém ler o livro lá do Tim LaHaye, ele vai encontrar quantas enfermidades as emoções desenvolvem no nosso organismo, né? Quantas enfermidades. Então, essa lição aqui, sempre eu estou sempre desenvolvendo, né, para as pessoas que estudam, né? Então, como que o mundo vê a religião hoje, né? Tudo que tem acontecido, de tanta ideologias, doutrinas, essas explorações, né? Então, o que os religiosos levaram a religião, a que ponto que levaram, né? Então, sempre eu mostro tudo isso aqui, ver se entende um pouco, né? Então, o mundo tem visto a religião hoje pelos grandes homens religiosos, né? É dessa forma que o mundo vê, né? Então, geralmente a pessoa fala: quem é o teu pastor, né? Quem é o fundador da sua igreja? Assim, olha a mentalidade, né? Então, o mundo vê assim, né? Pelo Papa, né? Pelo Edir Macedo, né? Coisa estranha, né? Pelo vendedor de feijão, né? Então, pelo RS. Então, as pessoas vão vendo o mundo assim, por causa dos homens religiosos. Eles pregam as suas próprias doutrinas e tantos mais, né, que nós temos aí na mídia, né?
e é uma loucura. Então, assim que as pessoas passam a olhar para o homem e não olha mais para Jesus. Satanás consegue tirar o foco, né? Ele tira o foco da verdade e coloca no homem, infelizmente, né? Assim que o mundo vê, né? Então, o mundo vê a religião um movimento sensacionalista, né? Dominado pela emoção, né? Então, é um movimento assim de pessoas que ficam totalmente dominadas, né? Ao ponto de cair e tudo isso, né? E multidões por causa de um homem com interesses, né? Que ele acha que ele vai dar e ele vai dar por interesse, né? Então, vê dessa maneira, né? Eu não sei se eu já contei para vocês, algumas pessoas já sabem. Eu dei aula na Escola da Bíblia em Itatiba, e então veio um pastor da Assembleia de Deus para estudar a Bíblia lá. Então, ele estava falando que na Assembleia de Deus lá tinha uma banda muito boa, né? Muito boa e famosa. E as reuniões da Assembleia do prédio lotava de pessoas, por causa dos músicos, né? E sabe como é pastor, né? Pastor tem ciúmes. Então ele começou a ter ciúme dos músicos, né? E ciúme começou a falar com os músicos para não se parecer tanto, fazer tanta sensacionalismo no instrumento, no tal, né? Sabe o que aconteceu com os músicos, a banda? Eles saíram da Assembleia e foi para a Igreja Nazareno. Sabe o que aconteceu? Todo mundo foi atrás, né? Então, os movimentos assim sensacionalistas, os instrumentos, né, chamam muita gente e pessoas vão em reuniões por causa de instrumentos, né? O instrumento realmente é muito bonito, muito gostoso, né? É uma coisa, né? Que casa a minha esposa, minha netinha toca piano, é muito bonito o instrumento, né? E as pessoas então fazem religião baseada, né? Mais em movimentos musicais do que bíblico, né? E tem os vendedores de vassoura, né? Um vende vassoura, outro vende feijão, outro vende caneta, né? E assim por diante. Então, o mundo vê assim, né? Leva a essa situação, esse caos, o evangelho de Deus. E aí fica difícil para evangelizar. Então, Barbosa, tem que trabalhar muito, né? Barbosa é o Marino que falou, né? Tem que trabalhar muito com a palavra de Deus para que corações daí possa se converter, né? Se converter. Então, o mundo vê a religião da maneira que lhe agrada e satisfaz, né? Então, ele vê através de homens, ele vê através de movimentos e também aquilo que lhe satisfaz, né? Então, quantas pessoas não procuram a igreja, religiões para ganhar dinheiro, né? E curas, né? Também, e também prosperidades, né? De ter bens, as coisas. Nós podemos ver aí na mídia, né? Alguns, principalmente aquela Universal do Reino de Deus, pessoas falam assim que tinha dívida e a empresa estava falindo, e depois que fez oferta lá, e tudo melhorou, né? Então, o mundo vê dessa maneira a religião, né? Vendas, negócios, né? E sabe que Paulo fala para os coríntios que desde o primeiro século já existia isso daqui. Ele fala para os coríntios assim: eu, Timóteo e Sila, não estamos mercadejando a palavra de Deus como outros têm feito aí, né? Então isso já existia. Então, desde o primeiro século isso. Então, o sensacionalismo religioso que existe, né? Sensacionalismo é a maneira de divulgar notícias de modo a causar viva emoção, né? Jornais sensacionalistas, né? Hoje já não tem tanto mais, né? Mas antigamente, essa versão já é antiga, né? Hoje os programas da Atena, não sei o que mais aí, né? São sensacionalistas, né? E as pessoas procuram ver, né? E as religiões fazem a mesma coisa, né? Mexe com a emoção.
Agitação passageira causada por surpresa, alegria ou medo, né? Então, eles provocam dessa maneira. E eles têm bastante preparo para fazer isso. Realmente atinge as pessoas, né? E são um movimento sensacionalista religioso. É assim que o mundo vê, né? Então, quem são os sensacionalistas? Os evangélicos pentecostais tradicionais, e doutrinas, roupas, cabelos, joia, né? Tudo isso. E evangélicos com os liberais, né? Tudo é livre. Tudo é livre. Se você der dinheiro, o teu pecado é pago, né? E você vai receber o dobro, então, e assim por diante, né? É um sensacionalismo terrível, né? Então, esse movimento é muito forte, não visa a sua alma, né? Os movimentos não visam a alma da pessoa, ele visa as emoções, tá? Comportamento de agitação, com propósito de envolver através de muitas promessas de curas e prosperidade, né? Com o fim de você ficar dependente dele, assim tirar o seu dinheiro. Infelizmente é o que acontece hoje. E esses movimentos, então, é que usam os dons espirituais, né? Então, as suas reuniões são sessões de êxtase, né? A pessoa fica fora de si, desmaia, cai, né? Grita e cura as promessas, línguas incompreensíveis, instrumentos altos, todo mundo levantando as mãos, então, né? Ali na Emília Pilão, na igreja, ele tinha a esposa de um irmão nosso que lá ele permanece lá ainda. Na época que congregava lá, ela congregava lá também. E ela era muito doente, muito doente mesmo. Aí houve problema lá, né? A igreja sempre dá problema. E ela ficou muito magoada, porque magoaram o filho dela, tal, né? E ela foi para a Assembleia de Deus, uma assembleia aí moderninha, né? E aí lá aquela agitação, aquelas sessões de êxtase e tudo. E sabe que essa senhora não tem mais doença, não tem mais doença, né? Isso chega até a melhorar a pessoa, porque mexe com as emoções, né? Tudo isso envolve o estado emocional do indivíduo, com muitos problemas, e ele consegue se desprender das coisas que lhe causam dano, e ele passa a sentir muito bem por pouco tempo. Daí ele precisa voltar outra vez para as mesmas sessões, é isso que acontece. Se vocês perceberem nessas denominações, eles têm reuniões todos os dias. Todos os dias. Porque eles precisam desses movimentos para manter sua emoção no alto, suas emoções no alto. Seria como alguém que depende de drogas, né? Eu não sei como é isso, mas é o que diz, né? Ela sempre precisa de mais drogas, chega até o ponto de uma droga tão alta que chega a ponto de morrer, né? Então, essas reuniões aí religiosas é realmente dessa maneira, né? E nós sabemos que, biblicamente, o nosso culto de adoração é algo muito simples, né? Que envolve o coração, não a emoção. É o culto da razão, né? Nesse movimento não tem a razão, tem a emoção, né? E a emoção, com propósito, você veio buscar uma coisa e nós vamos te dar aquilo que você quer. E então ele acaba se envolvendo como drogas. Aí tem pessoas até na igreja que usa droga, ele não consegue abandonar, né? Porque ele fica dependente daquilo, daquele estado e que leva à droga. E nesses movimentos religiosos é a mesma coisa. Então a pessoa fica dependente, né? E essa senhora lá que eu citei, o marido dela fala que quase todo dia ele tem que levar ela na reunião, porque por causa do movimento que tem lá. Eles usam a Bíblia, né? E negam a doutrina verdadeira da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nossas aulas da Escola da Bíblia que nós fazemos, quando nós chegamos, nós deixamos os dons praticamente por último. Ele está assim numa escala assim. Então, quando nós chegamos lá, então a pessoa já estudou sobre a ceia, a oferta, sobre os instrumentos, sobre os presbíteros, bispos, ele já sabe, ele está sabendo. Então, aqui dá para usar, ele fala, olha, esse movimento,
eles usam a Bíblia, mas não obedecem a Bíblia, né? Não fazem a ceia, fazem uma vez por mês, cobra os dízimos, né? Os instrumentos, tal, e é o pastor o comandante. Então, é dizer para eles, olha, vocês usam a Bíblia como desodorante mesmo. É as gozações que fazem por aí, né? Usa a Bíblia como desodorante, mas não obedece a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira alguma. Não obedece, né? E só visa os bens materiais das pregações sobre prosperidade. Já começa, né? Faz uma leitura e foge completamente fora do contexto e cria o pretexto para entrar no dinheiro, né? Já visando o bolso das pessoas. E se a pessoa tem uma caminhonete Hilux, então, ou senta aqui na frente, né? Então, já começa a bajulação e tal, e vai por diante, né? É interessante, né, que como é diferente o mundo religioso da Bíblia. Não tem nada a ver um com o outro, né? Bíblia e religião hoje não tem nada a ver. Não vejo lugar nenhum, assim, que faz alguma coisa parecida com a Bíblia. É imitações, né? Coisa de chinês, né? Então, são imitação, né? O apóstolo Paulo, quando ele está voltando da terceira viagem, ele para em Mileto. Ele não podia ir até Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros. E ele fala assim, olha, fique sabendo que eu trabalhei aqui. Ele fala, não cobice nada de ninguém, nem ouro, nem prata, nem roupa, ele fala isso. E o que ele mostra para os presbíteros de era? As mãos. Ele trabalhava, ele não ficava na veia das pessoas, sunga-sunga, né? Não ficava, ele trabalhava, né? E hoje, aqui em Jundiaí, tem uma rua, né, ali na Vilares, tem a igreja empresarial até. Eles vão formando coisas assim, né? Ligado com o comércio mesmo. Então, eles visam poder e glórias como cargos e títulos, né? Então, eles almejam essas coisas, né? Almejam mesmo cargos, disputa isto, e acaba fazendo divisões e divisões por causa disto. Então, eles são, assim, os líderes dessas religiões, para manter as pessoas debaixo das suas mãos, eles ficam oferecendo, olha, se você permanecer assim, você vai ter tal cargo, você vai ser desse jeito aqui. E então é isso que as pessoas visam nessas religiões, infelizmente, né? E Jesus, ele chamou os apóstolos, lavou os pés deles e disse, olha, assim como eu fiz, passai vós também. Eu dei exemplo. Vocês me chamam de Senhor e Mestre? Eu sou o Messias, o Cristo. Eu lavei os pés de vocês e vocês devem lavar os pés dos outros, né? Então, se no nosso meio alguém está enamorado com o púlpito, né? E que é aquela peça lá, que nem existia na igreja primitiva, foi criado pelo homem, pelas denominações, né? Aquela pecinha lá que todo mundo disputa e briga por ela, né? Cria jargões para estimular a fé, como sua bênção vai chegar, você não é cauda, e sim cabeça, né? Isso é muito comum no meio deles, né? Muito comum. Então fica com essas coisas e mantém as pessoas debaixo das mãos deles. Eu determino, eu declaro, profetizo, dirigindo a Deus, exigindo bênçãos imediatas, né? Então Deus é um office boy, Deus é um gênio, né? Que vai resolver meus problemas imediatos, né? Eu determino, eu declaro, profetizo isto, né? Toma posse, determina a bênção, irmão, né? Jesus ensinou assim, seja feita a tua vontade, né? Ele ensinou a orar assim. João também ensinou, 1 João 3:22, seja feita a tua vontade. Mas as denominações, as religiões, toma posse, determina as bênçãos, né? Então, são coisas realmente religiosas, né? E tantas outras, né, que eles criam, né? Estão sempre gabando de seus grandes poderes e sempre se regozijando em suas maravilhosas realizações, né? Se gabam disto, né? Paulo disse assim, olha, foi-me posto um espinho na carne para não me sobremecer com as revelações que tinha. Então, para manter
o apóstolo Paulo num nível submisso a Cristo, então Jesus mantinha um mensageiro Satanás. Não sabemos o que é, né? Então não sabemos o que é, mas esbofeteava ele. Quando ele queria subir no altar lá, né? Ele recebia já uma cutucada, já baixava a guarda, não se exaltava. E ele fala. Mas os homens religiosos, eles se gabam tanto disso, né? Se gabam tanto que tem poder, né? E vende suor e outras coisas mais, né? Então, o sensacionalismo religioso é uma prática muito forte nas emoções dos seguidores para causar uma dependência necessária para a vida diária. E se eles não fizerem isto, eles fecham suas portas. Fecha mesmo. Então, esse movimento é realmente para manter a pessoa na dependência. Assim como o traficante faz com o usuário de droga. Ele mantém o seu usuário para ficar dependente realmente da droga e vende fiado e tal, para a pessoa ficar na droga. Então, é assim que o mundo vê a religião. Dessa forma, infelizmente, tudo isto por causa dos dons espirituais que as pessoas pregam que têm.